Olá, muito bem-vindos ao 5x7, eu sou Maurício Marques e nós estamos nos 22 Códigos Eternos. Hoje é o 23º episódio. Talvez você fale, como 23 episódios? Nos 22 episódios primeiros, nós tratamos de aprender os símbolos das letras, os significados e o som de cada letra em hebraico e também um pouco dos valores numéricos. Porém, fica em aberto a muita coisa, então hoje vai ser o primeiro extra de alguns que nós vamos ter na série. Esse extra é sobre números. Nós vamos ver um pouquinho como se escreve alguns números e alguns detalhes e como interpretar. Mas antes, já se inscreveu no canal? Clica aqui se você não conhece a série toda, nós vamos te levar até o início da série e desde lá você vai poder estudar todos os códigos. Só 5 minutos. Não esquece de dar o like e também de acessar o sininho para saber sempre quando vai ter novidade. Nós estamos então falando de números hebraicos e alguns segredos. Os números, como nós já vimos durante a série, eles são também representados pelas letras. Agora, uma coisa muito importante para você entender e saber. Nós não podemos achar que, por exemplo, o número 1 é Aleph. O número 1 não é Aleph. O número 1 tem um nome. Isso nós vamos falar em outro vídeo. O valor numérico, quando ele aparece, a letra Aleph, é o símbolo do número 1. Entendeu? Isso é muito importante você saber. Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod é de 1 a 10. Os números de 20 a 100 são Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pei, Tzadi e Kuf. 200, 300 e 400 são os números Reish, Shin e Tav, são as letras, são os símbolos. Então fica a pergunta, como por exemplo eu faço o número 11? O número 11 é simples, você pega o 10, Yod, coloca na frente dele um Aleph, 1 e dá o 11. Yod, Aleph. Como é o número 12? Yod, Beit. E assim por diante. E os números de 500 em diante? Por exemplo, o número 500 ele pode ser escrito de duas maneiras. Um Tav, que é o número 400, com o Kuf, somados 100 mais 400 dá 500, ou então um Kaf Sofit. As 5 letras Sofit, lembra aquelas letras livres, aquelas letras finais que vão até embaixo? Essas letras também são números. Então, Kaf Sofit, ele é o número 500. O número 600, por exemplo. O número 600 é um Tav e um Reish. Você pega o Tav, 400, Reish 200, ele vai dar o número 600. Mas se eu quero pôr com uma letra só, é o Mem Sofit. Lembra que o Mem ele é redondinho, agora o Mem Sofit ele é quadradinho? É a letra final diferente, que não desce, mas ela é quadradinha. Já o número 700, como ele é representado? Por um Tav e um Shin, ou então um Nun Sofit. O número 800, Tav, Tav, 2 vezes o 400, ou então um Pei Sofit. O Pei, a letra do 80, vira 800, quando ela é Sofit. 900, Tav, Tav, Kuf. 400, 400, com 100, 900. Mas eu quero pôr uma letra só, o Tzad Sofit. Quando você lê a Bíblia, você pega a Bíblia e lá está escrito, Números capítulo 1, Gênesis 1, 2. Se você abrir uma Torá, você não vai achar número. Você vai dizer, ué, cadê o número? Porque os versos, os números dos versos e dos capítulos estão escritos com letras. Por isso você acha que não tem número. Se você já viu uma Torá, é estranho, porque você quer ver o número. O número é a letra. Porém, tem 2 números que são escritos diferentes. O número 15 e o número 16 na Torá não são escritos como normalmente. Como que é o número 15 normalmente? É um Yod e um Rei, o 10 e o 5. Mas na Torá não funciona. Por quê? Porque o nome, o tetragrama, o nome de Deus em hebraico, prestou atenção nas 2 primeiras letras, um Yod e um Rei. Então eles não poderiam começar o nome de Deus dizendo que é o número. Eles não colocam. E o número 16? O número 16 é um Yod e um Vav. Normalmente, Yod Vav é 16. Agora, na Torá também não funciona. Por quê? Está dentro do tetragrama, o Yod e o Vav. Como fica o número 15, então, na Torá? Muito simples. Você vai pegar, se o normal era Yod Rei,
você vai pegar a letra anterior do Yod, 9, e a letra posterior do Rei, o Vav, e vai dar o quê? Tet, Vav, dá o número 15 só na Torá. E o número 16? Não era Yod, Vav, você vai pegar o Tet, letra anterior, e a posterior, o Zain, Tet, Zain, dá o 16 na Torá. O que isso significa, Maurício? Que quando estamos interpretando números, também precisamos do Espírito Santo. Não é algo automático. Eu não posso pegar o versículo 16 e achar que o 16 é igual ao 16 do normal. Porque o 16, principalmente na Torá, ele não é representado por um Yod e por um Vav. Ele é representado por um Tet e por um Zain. E assim, nós vamos sempre tendo um código, dependência total do Espírito Santo. Seja para nomes, seja para números, em tudo, Deus tem que ser o cabeça. Em tudo, o Espírito de Deus tem que dar a revelação, a interpretação e como faremos a aplicação. Amanhã tem mais dicas e curiosidades no 5x7, mas não quero finalizar sem uma bênção. Sabe, Deus te colocou para prosperar e você vai produzir infinitas vezes, porque não tem limite no que Deus colocou. Estamos juntos ao infinito e além. Até o próximo, se Deus quiser.